Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o PL da anistia, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e tem gerado muitos debates nas últimas semanas. O projeto divide opiniões e agora é a vez de ouvirmos o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é a favor da proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui e discutir um tema tão complexo, mas extremamente importante. Pois é, senador. Segundo um relatório do STF de janeiro, 371 pessoas já foram condenadas no STF pelos atos de 8 de janeiro. A anistia, quem que está incluída nessa anistia prevista no projeto? São essas pessoas? Tem mais alguém? Como é que está previsto nessa proposta? A proposta é clara, A partir do dia 30 de outubro, aqueles que estiveram nos acampamentos, aqueles que vieram se manifestar independente do dia 8. Então, a previsão é essa, de uma forma em que dê direito a qualquer cidadão, independente da cidade que ele esteja, porque o foco aqui é o dia 8. Mas, claro, a justiça pode buscar, inclusive aqueles financiadores. Então, pessoas que ajudaram com dinheiro próprio, por que não? Mas o foco, na verdade, é principalmente para nós o 8 de janeiro, que é esse momento em que milhares de pessoas estiveram ali se manifestando e sem controle nenhum foi fazendo como gado, Eu sou veterinário. E me parece que assim definiram, vai levando as pessoas sem critério nenhum, sem nenhuma triagem, foi levando as pessoas de ônibus e dentre essas pessoas até ambulantes que estavam ali, pessoas com portadoras de deficiência e outro tipo de situação. Então, isso nos preocupa, porque, primeiro, o governo que já estava instalado tinha que ter informações mínimas necessárias do que ia acontecer, Porque a transição ocorreu de forma muito tranquila. O presidente Bolsonaro instalou todos os ministérios, aqui na esplanada, quantas e quantas reuniões aconteceram. E de repente o governo o novo governo instalado, não sabia de nada do que ia acontecer, o presidente da República não estava aqui. Por isso, paira muitas desconfianças de como foi realmente essa situação da manifestação. Mas o importante é que nós estamos falando agora da anistia daqueles que lá tiveram e que foram presos, E que nós entendemos que a grande maioria deles de forma injusta, Não queremos defender aqui nenhum daqueles que quebraram, depedraram o patrimônio público. Não. Mas, olha, acabamos de ter agora uma condenação de uma mulher, a Débora, que por apenas utilizar como arma um batom e foi lá e escreveu aquilo que o ministro do próprio Supremo Tribunal disse, ela só repetiu a frase, lá escrito na estátua com um batom que apenas passando um sabão e água ficou tudo limpo. Portanto, é como se ela fosse numa vidraça e também escrevesse. Eu acho que isso não é depedração, isso é manifestação. Então, por isso nós entendemos, inclusive, que não só temos que ter anistia, mas também a dosimetria do que está acontecendo das penas são absurdas. 14 anos para uma mulher que fez uma manifestação naquilo que não foi prejudicado. Senador, sobre a questão da dosimetria da pena, o senhor defende, então, que a anistia seja apenas para as pessoas que fizeram manifestação pacífica? Como seria no caso de pessoas que depredaram, que realmente causaram danos? Porque o projeto prevê anistia para todo mundo. Olha, eu pessoalmente entendo que quem fez algum dano ao bem público, depedrou, quebrou, ele tem que pagar a sua responsabilidade. Você falou de dosimetria, claro, mesmo quem tem que pagar também tem que ver a gravidade, a forma com que foi, Por isso, por exemplo, ir lá se manifestar com o batom numa estátua, e isso aí pode ser limpo no outro dia, a dosimetria, ela pode até ser penalizada, mas que seja uma pena justa. Então nós queremos anistia para aqueles que estiveram se manifestando de forma livre, democrática, para aqueles nessas condições. Se alguém excedeu, ele tem que ter a responsabilização. Senador, mas a anistia também ela pode acabar estimulando esse tipo de comportamento? Não é o que a gente quer. Por isso que a gente não defende aqueles que fizeram
digamos, um quebra-quebra que for lá e dilapidar o patrimônio público, né? Não. Nós queremos, eu defendo, exatamente como o próprio presidente Bolsonaro, como todos nós do PL defendemos, inclusive eu falo aqui como líder do bloco Vanguarda também, PL Novo, nós defendemos aqueles que estavam lá meramente na manifestação, né, que estiveram lá no direito da democracia mais forte, que é o direito de falar, de se manifestar. Aliás, hoje a coisa está indo por um caminho que daqui a pouco nem o parlamento pode falar mais. E é isso que é a nossa preocupação. Por isso a lei da anistia também é para demonstrar que existe peso e contrapeso, né? O Supremo Tribunal está agindo da forma que entende, né? E nós do parlamento temos que nos manifestar também. Olha, eu lá do Mato Grosso eu tive agora um jovem, conversei muito com ele ficou 6 meses na papuda, depois mais 6 meses com a tornozeleira, lá de Primavera do Leste. Olha, ele estava lá presente apenas, ele estava lá, ele foi convidado por um outro amigo e veio aqui. E lá foi entrando, e uma situação como essa. Então, por isso nós entendemos que devemos brigar pela anistia para aqueles que estiveram nessa manifestação democrática, que assim nós entendemos. Senador, quem é contra a proposta argumenta também que a proposta, o texto do jeito que está escrito, pode beneficiar inclusive outros investigados e futuros réus nos atos de 8 de janeiro, que são inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda? Olha, esse é bom, que ótima essa pergunta sua, porque nós conversamos muitas vezes com o presidente Bolsonaro, inclusive ele veio aqui no dia que ele foi denunciado, ele esteve aqui, fez questão de vir conosco no Bloco Vanguarda exatamente para ter a oportunidade de conversar com a nação. E, olha, agora, na denúncia dele, que está sendo analisado, que foi analisado pelo Supremo, também ele se fez presente, ou seja, ele não está correndo. Então o presidente Bolsonaro tem colocado de forma muito clara, não quer anistia para ele. Ele quer enfrentar a justiça de todas as formas, inclusive presente. É o que ele tem dito. Então essa anistia não é para o presidente Bolsonaro, até porque ele não estava lá. Quando aconteceu o 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Não estava aqui presente. Já tinha terminado o mandato, já tinha entregue, já tinha tido a transição. Então ele entende, assim como nós entendemos, que não tem o porquê de ter anistia, nem falar em anistia para o presidente Bolsonaro. Senador, na Câmara, o líder do PL na Câmara disse que já teria o número de votos suficiente para aprovar a proposta. O senhor acha que essa proposta vai prosperar aqui no Senado? Como é que o senhor vê o caminho desse projeto? Olha, eu acho que quando tem exagero, começa a ter apoio. Eu diria que nesse momento que estamos aqui, nesse programa, gravando, com certeza hoje nós teríamos, até porque com esse excesso da pena que foi agora para essa senhora, né, a Débora do batom, é muito bom falar isso, as pessoas estão vendo que está tendo exagero. Então nós acreditamos que vamos ter votos suficientes para aprovar. Mas há também uma expectativa de judicialização, porque há também uma dúvida, né, de que se essa anistia seria constitucional. Você acha que isso pode acabar sendo judicializado? Olha, assim como não foi lá no passado, que foi dado direito para as pessoas, inclusive sequestradores, outras situações que tiveram situações diferentes, nós entendemos que hoje, se o Congresso aprovar, tem que ser sancionado. Até o próprio presidente Lula sabe disso. O partido dele foi beneficiado, os companheiros dele foram beneficiados no passado. Então, acreditamos que não tem o porquê, primeiro, da sanção. E segundo, o Supremo Tribunal Federal argumentar contra algo que já existiu de forma muito tranquila no país e que foi importante para o país. Isso que eu quero aqui repetir. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Tão pouco tempo, né? Quando você começou a falar, eu achei que você ia falar do PL, o meu partido liberal. E eu quero voltar aqui para falar exatamente da atuação nossa como o maior partido, por isso que nós estamos aqui como vanguardista, para que o cidadão tenha direito de ir e vir, fazer as manifestações e a gente ter uma democracia plena no país. O senhor está sempre convidado, volte sempre. Grande abraço. Obrigada, senador. A todos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.